Boa noite, me chamo Railson, esse é o Gabriel e essa é a RL, e hoje a gente vai comentar um pouco sobre o conto A Teoria do Medalhão, do Machado de Assis. Contextualizando um pouco a obra, se trata de uma conversa entre um pai e um filho no aniversário de 21 anos do filho, que chama ele para uma conversa séria. Ele não quer que o filho seja apenas um homem, quer que ele seja um medalhão, alguém que é respeitável, famoso, mas vazio de conteúdo. O Machado de Assis, nesse conto, ele usa ironia e, assim, o pai parece aconselhar com sabedoria, mas, na verdade, ele ensina o caminho da hipocrisia para o filho. Ele cita alguns conselhos e, dentro desses conselhos, podemos citar apagar a individualidade e as ideias próprias. O pai aconselha o filho a não ser autêntico, nem tentar se destacar pelo pensamento. Ser medalhão é isso, é ser previsível, é repetir o que já foi dito, para agradar os outros, né? O Machado, ele ironiza esse fato de que a sociedade valoriza as aparências e o conformismo, não a inteligência verdadeira. Um segundo conselho seria: cultiva o dom da palavra, fala muito, mas evita conteúdo. O que significa isso? Seria o pai ensinar que, para impressionar, basta falar com segurança e elegância. Mesmo que o discurso seja vazio, o medalhão domina a retórica vazia, sabe falar bonito sem comprometer-se com nada. E o Machado de Assis também critica a falsa erudição e a eloquência sem pensamento, algo muito comum na política e na vida pública. Outro conselho seria: a moral é uma questão de forma, não de essência. Parece honesto e isso basta. O pai sugere que o filho não precisa ser ético, só precisa parecer ser ético. O medalhão é respeitado pela fachada, não pelo caráter. Machado denuncia o moralismo hipócrita da elite do século XIX e, por extensão, da sociedade de aparências de todos os tempos. Bom, falando sobre outro conselho, ele busca prestígio, cargos e títulos e não conhecimento. Então, o que significa esse tema aqui, essa parte do conselho? A glória do medalhão não vem do saber, mas da visibilidade. Então, como é que seria essa explicação, né? O pai, ele mostra que o sucesso social não depende do mérito, né? Mas dos status e influência, né? O Machado, ele ironiza os que buscam medalhas, cargos e elogios, né? Não por vocação, mas por vaidade, né? O medalhão, ele vive para o reconhecimento público, né? Não para a realização pessoal. O outro conselho é jamais contrair a opinião pública, que nesse caso o medalhão é a voz do senso comum, né? Ele concorda sempre, mas sem pensar. Então, qual seria a explicação disso? O pai ensina o filho a não se posicionar, a evitar polêmicas e adotar sempre um discurso dominante, né? O Machado, ele critica o medo de pensar diferente e a submissão à opinião da maioria, né? Então, o medalhão é o retrato do conformismo e da covardia intelectual. O professor, ao pedir esse trabalho, também nos questionou o que a gente faria para nos tornarmos um medalhão. Eu acho um bom exemplo do que fazer seria buscar curtidas nas redes sociais. Por exemplo, ele falava de medalhas de honra. Hoje a medalha de honra seria like no Instagram, um coraçãozinho. A gente vive para manter a pose, sorrir para foto, postar frase de efeito, parecer feliz. E seria a vaidade transvestida de autenticidade. Eu acho que outro que a gente pode citar aqui, pensando aqui, é repetir opiniões sem pensar, né? Acho que um exemplo que a gente pode falar aqui é a gente compartilha opinião como quem compartilha figurinha, sem ler, sem refletir, né? E hoje o medalhão não discursa no parlamento, ele dá retweet no Twitter, ele dá sua opinião lá nos comentários do Instagram, né? Então lá o pai dizia: repete o que os outros pensam
e a gente obedece até hoje. Relacionando isso que o Gabriel falou, também temos o fingir conhecimento em conversas, né? Aqui entra aquilo de você expressar uma opinião que não é sua, que você viu em algum lugar. E aí você começa a expressar esse conhecimento em outros lugares, né? Começa a espalhar essa desinformação que você viu, você não procurou, se era verdadeiro. E aí é aquilo, né? O palestrinha do grupo. Aquele que fala com confiança, que cita filósofos, mas nem sabe quem era. Isso está muito no nosso dia a dia. Eu mesmo já devo ter cometido isso, muito provavelmente já devo ter cometido esse tipo de coisa. Então, um ponto a destacar. Seria algo a ser feito também, seria se vestir ou se comportar de uma maneira que não fosse verdadeira minha para tentar ser aceito. Por exemplo, eu me arrumar para caber no grupo e não para eu me sentir bem comigo mesma. Seguir código de roupa, de fala, de comportamento. Até porque ser autêntico é perigoso. Seria muito mais julgado do que aceito. E então seria o teatro social que o Machado de Assis já denunciava. Continuando pensando sobre, eu penso assim, sobre fazer o que é bem visto e não o que é correto. Então hoje a gente ajuda os outros para postar em rede social, não por empatia, né? A gente já vê muita gente fazendo benfeitura e vai lá, tira foto, tô entregando alguma coisa, algum bem, alguma coisa para ajudar alguém, vou lá e tira foto, olha como eu sou legal, olha como eu sou uma pessoa boa, ajuda as pessoas, né? Olha como eu faço bem, aí vai lá, tira foto e posta na internet. Então, o medalhão, ele vive de aprovação moral, né? Desde o século XIX até o feed do Instagram hoje em dia, TikTok, Twitter, nas redes sociais em geral. Outro ponto legal de citar é você fazer curso só para colocar no currículo e não para aprender. Como o Machado dizia, né, o medalhão ele só estudava para ganhar o título. E hoje a gente faz muito curso online, nem termina e só quer o certificado. Já fiz isso muitas vezes, inclusive. Recentemente tinha uma vaga de emprego disponível e precisava de tal curso no currículo. Então eu fui lá atrás desse certificado, né? Não prestei muita atenção, mas estava lá no currículo, né? Então, isso é uma atitude de um medalhão nos tempos atuais. Uma outra coisa também, que eu acho que até o Railson já falou, que seria citar filósofo, seria você decorar uma frase que você nem necessariamente sabe o significado ao certo e, por exemplo, interromper uma aula ou uma conversa direta para você citar aquilo para mostrar algum conhecimento. O que nem necessariamente te faz parecer tão inteligente, né? Mas ele não lê, ele só cita. Uma das coisas que eu fico muito observando durante algumas aulas é que aquele aluno que para a aula para falar o óbvio, para a aula, atrapalha a aula para falar alguma coisa que é o óbvio, que não está relacionado, que ele está ali só para mostrar nossa, ele entende do assunto, mas é uma coisa tão óbvia que não necessitaria dele parar a aula do professor e fazer a pergunta. Muitas vezes ele lê alguma coisa em um livro e tenta relacionar com a aula, não tem relação nenhuma com a aula, mas ele vai citar porque... Se tiver o título bonito, de preferencial, ele vai chamar a atenção e o professor vai ficar pensando, nossa, esse cara estudou, ele leu tal coisa, e aí ganha essa fama, né? Então, esses são os pontos que a gente pode citar para se tornar um medalhão nos dias de hoje, correto? Correto. Isso foi o que a gente conseguiu analisar, pensar através do conto de Machado de Assis. Sim. Boa noite.